Voltei. Ah, Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu queria que você refletisse um pouco antes de a gente iniciar a ministração. Esse tema, permanecer, é muito profundo. Que permanecer, ele está ligado muito com a nossa conversão. Eu não sei como você tem recebido as ministrações que têm sido ministradas neste altar nesses dias. Mas eu queria que você fechasse seus olhos e refletisse como você tem permanecido diante de Deus. Em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, Jesus. Envolto em tua presença, Estamos neste lugar, Jesus, para te adorar. aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Nós te louvamos, neste lugar, manifesta o teu poder em cada Não coração. vim atrás de bênçãos, Estamos aqui diante de ti. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Mais uma vez, lamento. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento Faça disso a sua oração neste culto. por não ver Faça dessa que canção a meu sua oração. sustento. Entre na presença do Senhor através dessa Leva-me ao canção. primeiro amor, eu abro Abro o meu coração a ti. A palavra do Senhor diz assim, em Isaías 53: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes,
pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Eu queria, nessa noite, que a gente fizesse uma reflexão sobre esse tema, permanecer. Troca essa palavra permanecer por perseverar. Porque o permanecer ele está muito, muito mais profundo do que a gente continuamente estarmos cultuando aqui. Está muito mais profundo do que você se envolver com os trabalhos, com o seu líder e responder ao que o seu líder te pede. Permanecer em Cristo é permanecer no amor que esse Jesus fez por nós, que a gente acabou de ler. Porque às vezes a gente fala assim, Jesus morreu na cruz, o sacrifício dele nos trouxe a vida, e aí a gente vai banalizando o sacrifício de Jesus. Mas isso que a gente leu não foi um conto de fadas, isso aconteceu de verdade. Eu tive a oportunidade de ler um estudo, acho que o pastor Antônio também teve acesso na época, do pastor José Rodrigues, uma ministração sobre a morte clínica de Jesus. Porque o pastor José Rodrigues, ele é um médico. Então tem um livro que fala. E ele teve acesso a alguns estudos e com a sua experiência de médico, ele fez um estudo. O que aconteceu com o corpo de Jesus, o corpo humano, na sua morte. E nesses estudos, ele diz que a coroa de espinhos, quando enfincou alguns centímetros para dentro do couro cabeludo de Jesus, a sua cabeça dobrou de tamanha inflamação, de tamanha dor que ele sentiu. Não foi um conto de fadas, irmãos. Permanecer em Cristo, eu tenho essa dívida com Ele, porque o que Ele fez por mim é impagável. O permanecer em Cristo está ligado à nossa conversão. E eu queria tentar fazer uma linha do tempo aqui. Você lembra quando você se converteu? Aquele amor, aquele primeiro amor, aquela alegria. E tudo que o Senhor quer é que essa alegria permaneça. Porque o permanecer em Cristo é permanecer neste amor. Permanecer em Cristo está ligado a você desenvolver a sua salvação. Porque Ele te chamou, Ele nos fez uma promessa. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E se Ele fizesse uma pergunta, você estará comigo até o fim dos seus dias? Porque Ele prometeu. Quando nós confessamos a Cristo, além de nós recebermos a Cristo, Ele nos fez uma promessa. Abra sua Bíblia em Mateus 10:32. De vez em quando eu vou pedir a ajuda de alguns para ler, porque essa versão aqui é um pouco diferente, para que fique um entendimento melhor para todo mundo. Mateus 10:32. Mateus 10:32 diz assim: na minha Bíblia diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso aqui está ligado à nossa conversão. Quantos confessaram o Senhor diante dos homens? Então você tem essa promessa que Ele vai te confessar diante do Pai. Apocalipse 3:5. Alguém lê com uma voz alta Apocalipse 3:5 para a gente. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. E confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Essa é a promessa. E não apagará o nosso nome do livro da vida, se permanecermos em Cristo. Porque existe uma condição, irmãos.
Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. E durante este tempo, nós precisamos permanecer em Cristo. Abra sua Bíblia em João 1. João 1, 11 e 12. 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Como filhos é que nós precisamos permanecer. E o filho se relaciona com seu pai. Você precisa pegar tudo que foi ministrado nesses dias, transformar esse tema de permanecer em perseverar em amor ao Senhor, perseverar em amar ao Senhor. O que está escrito lá em João 3,16 mesmo? Quem lembra? Olha lá. Com coral, crente tem que saber isso de como. Não tem nem abrir a Bíblia, hein? Se ficar, fecha a Bíblia, não quero nem colando. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, não, mas tenha, é uma promessa. Se você recebeu esse Cristo na sua vida um dia, é nele que nós precisamos permanecer. Então, esse é o processo. Nós confessamos a Cristo, nos achegamos a Ele, reconhecemos a nossa vida como filhos de Deus. E aí você iniciou, todo mundo passou por isso. Você iniciou um processo de maturidade, de crescimento com o Senhor. Como permanecer diante das lutas, nessa caminhada com o Senhor? A palavra do Senhor diz em Josué 1:8 que a gente não deve se apartar do livro dessa lei, mas meditar nela de dia e em Salmo 138:2 diz que ele exaltou essa palavra acima do seu próprio. Então, para permanecer, você precisa ter compromisso com essa palavra. Você precisa mergulhar nessa palavra. Em Tessalonicenses 5:17 diz que nós devemos orar sem cessar. Então, para permanecer em Cristo, eu preciso ter compromisso com a palavra, eu preciso ter uma vida de oração. Aí, de repente, parece que eu combinei com o bispo, né? Que ele fica toda hora enchendo o saco aqui, falando que você tem que orar, você tem que orar. Mas aqui não tem outro jeito, não. O manual é esse. Abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 2. Senhor, nós te louvamos. Dois 42. Assim diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Em outras versões diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, e é esse permanecer que nós precisamos. É só assim que nós vamos permanecer em Cristo, irmãos. Eu lembro, quando estava separando essa palavra, o Senhor falou comigo para mim falar algumas coisas sobre mim, sobre a minha mocidade. E eu tive uma juventude que eu tive de tudo para desistir. O diabo usou muito a vida do meu pai para me tirar dos caminhos do Senhor. Eu fui um jovem muito frustrado. Por que eu estou falando isso? Porque esse permanecer salvou a minha vida. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus. Eu não sei contar para você quantas vezes eu vim para esse lugar com meu coração sangrando, falando: Senhor, meu pai me despreza. E o Espírito Santo falava: não, mas eu te amo. E esse envolvimento com a obra, as orações, o envolvimento com a palavra, o serviço do ministério, isso me curou, isso me sustentou. Porque ainda que eu estivesse com dor, o meu propósito era permanecer em Cristo. Eu não sei como tem sido o seu caminhar, mas muitas vezes o diabo usou a boca do meu pai para me afrontar. E muitas vezes eu tive que demonstrar compromisso com Deus, mais do que com Ele mesmo. Uma certa vez meu pai estava esperando um processo na justiça sair, e ele procurou um centro, um espírito, algum trabalho desses de macumbaria. Ele queria fazer um trabalho crendo que isso faria o dinheiro sair. E aí ele pediu para mim esse dinheiro. Eu era um jovem, tinha uns 20 alguma coisa, faz um tempinho. Aí eu falei: eu não posso te dar esse dinheiro para isso. Aí ele ficou irado, muito possesso, falou assim: se fosse pro pastor você dava, né? Eu falei assim: pro pastor dava, para isso aí eu não dou. Porque eu preciso saber que eu sou. Eu obedeço meu pai, eu obedeço a minha mãe, mas se sair dessa palavra, eu obedeço a Deus. Porque o meu compromisso é com Ele. E essa caminhada, ainda que dolorosa, forjou meu caráter. Muitas dessas coisas eu compartilhei com os meninos quando eu liderava eles. Não importa a dor, porque nenhuma dor que eu sofria é comparado com o que Jesus sofreu por mim. E quantas foram as vezes nessa caminhada que o Senhor me acolheu, que o Senhor me abraçou. Quando meu pai morreu, eu não tinha força para falar nada. Mas eu fiz uma promessa para o Senhor. Eu falei: Deus, nem que seja com o meu coração sangrando, mas para o mundo eu não volto. Porque eu preciso saber em quem eu tenho crido. Preciso permanecer, irmão. Mesmo doendo. Precisa permanecer, mesmo sangrando. Eu preciso saber em quem eu tenho crido. Quando você vê a experiência que Jó teve com Deus,
aquilo tem que servir de lição para nós. Porque às vezes a gente só anda de ouvir falar, a gente só anda com Deus da boca para fora. Mas quando Ele te permite essas experiências, Ele vai provar o seu coração. Quando Deus te direcionar, te der uma palavra, permanece nela. Porque Ele vai te honrar. É igual o bispo aqui no templo. Está sonhando com o templo. Se ninguém acreditar, permanece nela. Que a palavra do Senhor diz que Ele conservará em paz, cujo propósito for firme nele. Naquela outra quinta-feira, eu tive uma experiência com aquela palavra que eu ministrei. Porque eu ia falar sobre pregar a palavra, né? Valorizar, anunciar o evangelho para o próximo. E naquela semana o Davi, ele ficou doente. Ficou com um problema no ouvido. E aí na oração a Vaniela falou, vai comprar um remédio para ele, depois você vai para a oração. Aí eu fui lá e eu já estava no horário, então já meio desesperado com o horário, que o pessoal do louvor aqui sabe que eu sou meio desesperado com o horário, assim, né? Já comecei a ficar assim, caramba, vou me atrasar para a oração, já estressado já. Aí entrei no mercado lá no Nagumo. Quando eu fui entrando, tinha um senhor lá fora, pedindo comida. E aí eu percebi que ele não queria nem chegar perto do carro para não pensar que era ladrão, né? E eu, pensando na oração, quando eu passei na cancela, o Espírito Santo falou comigo, falou, você vai ministrar essa palavra, essa aí que você separou, e vai deixar aquele senhor com fome lá fora? Uma semana antes de eu pregar aqui. O Espírito Santo falou claramente comigo, você vai entrar no mercado, você vai entrar na farmácia, que é praticamente dentro do mercado, e vai deixar aquele senhor com fome lá fora e vai pregar na quinta-feira. Aí eu fui lá no mercado, até esqueci do remédio. Fui no mercado, comprei um arroz, um ovo, um negócio lá. Aí peguei o remédio, tinha guardado no armarinho do mercado lá, saí, dei para ele. Ele faltou, bicho. No fim eu estava indo embora sem o remédio. Aí eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor me trouxe aqui só para responder a oração desse Senhor. No fim, cheguei aqui já atrasado na oração, mas eu permaneci na palavra que eu propus, porque Ele provou meu coração, para saber se realmente eu acreditava naquilo que eu ia falar. E aí eu fiquei e vou trazer ele aqui, porque eu fiquei de passar lá, ele falou assim, não, o segurança me conhece, deixa o seu telefone aqui, então estou devendo ir lá pegar e deixar meu telefone para trazer ele aqui. Porque eu preciso permanecer. Dito isto, fala assim, e o que faz com que a gente não permaneça em Cristo? O que faz? Chuta, o que faz a gente não permanecer em Cristo? O que você imagina? Mais alguém? O que te impede de permanecer em Cristo? Fala para o seu irmão, olha para o seu irmão aí. Olha no olho dele e fala assim, o pecado. A palavra diz em Isaías que diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Abra sua Bíblia em 1 João. Vamos ler sobre isso. 1 João 1. Primeira João 1, a partir do versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz,
como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa a transgressão e deixa e muda de caminho alcançará a misericórdia, mas aquele que a esconde nunca prosperará. A palavra do Senhor diz em Provérbios 29 que o altivo vai ser quebrantado de repente, sem que haja cura. E pecado, irmãos, pecado tem nome. Pecado tem quantas vezes você intentou, porque o pecado não começa quando você comete. O pecado começa quando você planeja, quando você maquina até você cometer. Pecado a gente precisa confessar realmente diante de Deus, porque nós somos maus, irmãos. Se não fôssemos, não precisaríamos de Cristo para nos curar dia a dia. Então, para permanecer em Cristo, nós precisamos largar esses pecadinhos de estimação que a gente tem às vezes. Amém. Jovem, cuidado com a pornografia. Isso vai acabar com a sua vida. Destrói a sua vida aos poucos, você não percebe. Eu li em alguns estudos, tive acesso a alguns estudos, que a pornografia, ela afeta até nos neurônios e diminui a capacidade cognitiva da pessoa. É gravíssimo isso. Liberte-se. Não dá para permanecer em Cristo em pecado. Não dá para ter pecado de estimação. Porque você fazendo isso, é como se você falasse assim: não estou nem aí para a sua dor, Jesus. Você morreu porque você quis. Eu não te pedi nada. Mas tudo que Ele fez por você foi por amor. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então, permaneça em Cristo. Saia desta noite com isso no seu coração, de você permanecer em Cristo. Não só de vir nos cultos frequentemente, não só de frequentar as orações, mas que este Cristo esteja enraizado no seu coração. Jesus dizia que rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. A palavra diz que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus, irmãos, e ficar lá. Não importa a loucura que está acontecendo aí fora, não importa a política, essas enfermidades loucas, nós precisamos permanecer em Cristo, porque isso resultará na salvação das nossas almas. Esse tema, adota isso para a sua vida. Toda vez que você pensar em desistir, fala assim: eu preciso perseverar, eu preciso perseverar, eu preciso perseverar. Se não estiver conseguindo sozinho, pede ajuda. Esse irmão que está do seu lado, ele está aí porque Deus colocou ele para servir para você em alguma coisa. Servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos nos estimular uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. Em Filipenses diz que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Se está doendo e não está conseguindo, pede ajuda, mas não pede a sua salvação por vaidade. Porque você não é obrigado a ser um super-homem. Ninguém é super-homem. Às vezes está sangrando, mas ninguém sabe. E quando alguém for tentar te ajudar, já está tarde demais. Porque você não abriu a boca para pedir ajuda.
Nós acabamos de ler em Atos que eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. De sorte que não havia necessidade entre o povo, porque eles repartiam os seus bens entre si. Eu não estou querendo que você venha da sua casa para repartir comigo. Só se você quiser. Se quiser. Mas eu estou falando que nós temos que ter esse coração. Sabe por quê? Porque às vezes um abraço seu pode me curar. Você não precisa falar nada, não precisa nem orar. Às vezes eu estou aqui, eu venho me arrastando. E às vezes a minha cura está no seu abraço. Porque nós somos uma família. Nós precisamos permanecer neste amor. Ele nos escolheu, irmãos, para vivermos em família. Ele conta com você. Todas essas ministrações, né, o mês passado a gente era uma palavra um pouco mais dura, mas é tudo por amor. Se ele não enxergasse em você algum potencial, ele não ficava te enchendo o saco falando para você despertar. É como eu falei naquela quinta-feira, se fosse só para te salvar, você tinha morrido no dia que você confessou Jesus. Vai embora. Mata logo antes que ele pegue, não dá para entrar mais. Fala igual o Cláudio Duarte. Dá uma parada cardíaca, alguma coisa e morre, vai para a glória. Mas você está vivo. Quantas pessoas você viu morrer de Covid do seu lado? Você não morreu por quê? Tem algum propósito na sua vida, irmão. Não tem... Vou voltar a dizer o que eu disse aquele dia. Não tem sentido um Deus tão bom nos deixar viver num mundo tão ruim. Algum propósito ele tem. Ou ele está mentindo para nós, ou ele não é esse Deus todo que a gente acha que é. Porque se Deus é tão bom, se Deus é tão amoroso como a gente sabe que Ele é amoroso, para que Ele não deixou nessa desgraça desse mundo ruim? Algum propósito Ele tem para a sua vida. E para você cumprir esse propósito, que foi o que a gente falou naqueles dias, precisa permanecer. Precisa perseverar na hora da luta. Tudo que nós somos ou precisamos ser o fruto do trabalho que Jesus fez na cruz. Nós somos resultado da sua morte e sua ressurreição. Você precisa entender que Ele colocou uma responsabilidade na sua vida. Ele falou assim, eu morri, ressuscitei e te dei a vida. Agora é com você. Como eu falei, Ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E vocês estão comigo até o fim dos seus dias? Precisa ser uma troca, irmão. Porque Jesus ele já fez a promessa dele. E você? Quantas promessas você já fez para Deus e você não cumpriu? Hoje precisa ser uma noite de conserto. Precisa restabelecer a aliança. Precisa se reconciliar com o Senhor. Porque às vezes você está aqui dentro como um apóstata, só vindo para a igreja como religioso. A religiosidade mata, irmão. Destrói. O ativismo mata. Porque nós somos igreja. Nós não somos um templo de concreto. E Ele chama você hoje para você permanecer nele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, do 19 ao 25.
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A palavra do Senhor diz também em Hebreus, ela diz que não deixemos de congregar como é costume de alguns. E o permanecer em Cristo passa por você ter compromisso com a congregação, compromisso com a igreja local. Às vezes eu vejo umas coisas que não tem muita explicação. Por exemplo, você está servindo aqui o Senhor, um exemplo, com seu marido. De repente o cara decide desistir de Cristo. E aí você vai acompanhar ele, certo? Certo ou errado? Mas eu vi acontecer muitas vezes. Porque Jesus Cristo não foi o seu marido que morreu por você. Eu vi, não foi uma vez não só não. O cara desiste, ou a mulher desiste, aí desiste também. Falei, filho, quer ir para o inferno, mas sozinho, que eu quero ir para o céu. Você quer... Aqui tem 2 exemplos aqui na nossa igreja. A Silmar e a pastora Márcia. Você já viu a Silmar aqui trazendo o marido, acompanhando ela em todos os cultos, todas as orações, ele, o marido dela vem junto. Já viu? Alguém já viu? E alguém já viu ela faltar porque o marido não vem para a igreja? Aí, pastor Silmar, eu vou falar dela que preto não fica vermelho, eu falo dela. Pastora Márcia, já viu o marido vem aqui, toda vez está acompanhando ela, nas orações, está com ela. Não está. E ela falta porque o marido não vem? Precisa refletir. Que compromisso é esse? Permanecer em Cristo passa por isso, irmãos. A salvação é individual. Você só casou com Ele, mas salvar, Ele se vira com a salvação dele. Se Ele não quiser permanecer, problema dele. Então a gente tem que ter compromisso com o Senhor. E isso, quando acontece, depois para arrumar é uma trabalheira, mano. Porque aí a mulher estava bem, aí sai por causa do marido, aí esfria os dois, aí acabou a família, perdeu a família. Por causa de um, perde a família inteira. Às vezes, se perseverasse, talvez Deus pudesse trabalhar no coração do desviado. Mas aí desviou todo mundo, e agora? Não permaneceu em Cristo. É a perseverança, irmão, porque o dia mal vai vir. A luta vai vir. Tem que perseverar. Sabe qual é o exemplo de perseverança, de continuar que eu vejo? Eu lembro de Pedro. Porque a Bíblia diz que quando o galo cantou a 3ª vez que Pedro negou, a Bíblia diz que os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro. Naquela hora eu tenho certeza que Pedro estava se sentindo um lixo. E foi pescar. E uma das primeiras coisas que Jesus falou para os discípulos quando encontraram ele ressuscitado antes de ir para o céu é: fala para Pedro. Jesus lembrou de Pedro, porque Jesus sabia como estava o coração de Pedro. E esse Pedro continuou, a ponto de no seu discurso, primeiro discurso, mais de 3.000 almas se converterem. Esse Pedro que decepcionou Jesus aqui, na hora da sua morte, que ele foi crucificado, ele disse:
Por favor, me crucifique de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. É esse amor que precisa arder nos nossos corações. Fala para mim, irmão, que amor louco é esse? Que na hora da morte, o cara era para estar desesperado em escapar dali. Mas no último suspiro de vida, ele adorou ao Senhor. Eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Como está a sua vida com o Senhor? Como está seu relacionamento com o Espírito Santo? Eu queria que você pensasse como você tem andado com Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 2, diz assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor chama você hoje a você acender a chama do seu primeiro amor. Porque esse amor arder no seu coração é que vai fazer você permanecer em Cristo. Eu não sei como você veio a este culto e nem sei a sua expectativa. Mas eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor agora. Fizesse uma oração de conserto. Você sabe como você está. Você sabe quanto você gasta, quanto você investe em oração, quanto você investe em leitura da palavra, em conhecimento. Como está a sua santidade diante do Senhor. O Senhor trouxe você neste culto para restabelecer a aliança com Ele. Não que a dele Ele tenha quebrado, mas a que você quebrou com Ele. É um tempo de conserto, um tempo de chamar para perto. O Senhor quer que você rasgue o seu coração nessa noite, irmãos. Se reconcilie com o Senhor nessa noite. Ele te dá uma oportunidade de se chegar a Ele. Se arrependa dos seus pecados, confesse seus pecados, para que você possa permanecer de pé em Cristo Jesus. Ele te dá uma oportunidade hoje. Deus, nós te louvamos, Senhor.